Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Bora galera, quebrar tudo aí, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Estamos nos preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal 2024, prova que será realizada no dia 26 de maio, pessoal. E este curso é um curso preparatório de redação. Porque se você não alcançar pelo menos os 70 pontos de 100, né? Então a redação vale 100. Se você não tirar pelo menos 70 pontos na redação, você vai ser excluído do concurso. E aí, por isso, eu, professor Anderson Magalhães, para evitar que esse acidente ocorra na sua vida, essa coisa desagradável de ser eliminado no concurso da Caixa por causa da redação, eu criei esse curso aqui preparatório no YouTube, beleza, pessoal? Esse curso preparatório, em que todas as videoaulas serão disponibilizadas, aqui no canal do YouTube, e você tem um PDF. Eu tenho um PDF maravilhoso que são todos os slides aqui das aulas. Um PDF, são PDFs coloridos, né? Você vai verificar aí que os slides são coloridos. E esses slides, sim, se você quiser, você manda a mensagem para mim lá. E aí, por um valor bem pequeno, um valor bem simbólico, eu encaminho para você aí os slides dessas aulas, né? Você que está acompanhando o curso, você está vendo que os slides são bem coloridos e tal, aí eu posso encaminhar para vocês tudo, um formato só, né? Um arquivo só em formato PDF de todos os slides, tá? Beleza, pessoal? Vamos avançando então, vamos avançando porque precisamos falar da estrutura do texto dissertativo, argumentativo, que é o texto que será cobrado de você na Caixa Econômica Federal. Você precisa tirar 70 pontos em um texto dissertativo argumentativo. E o que é então o texto dissertativo argumentativo, pessoal? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se apresenta, em que você vai apresentar um ponto de vista, tá aqui, ó, um ponto de vista por meio de argumentos. Então, um texto dissertativo argumentativo é um texto em que você tem que dar a sua opinião, você tem que se posicionar acerca do tema. E aí, pessoal, algumas características principais desse tipo textual, né, do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que será cobrado de você na prova da Caixa Econômica Federal. Tá aí, ó. Algumas características desse tipo textual. Uso da norma padrão da língua portuguesa. Obviamente, você tem que escrever de forma correta. Presença de uma tese. O que é a sua tese? É a ideia que você vai defender, gente. Então, é a ideia que você vai... É a ideia que você vai defender. Deixa eu colocar uma letra mais bonitinha, né, pessoal? Senão fica muito zoado isso aqui. A tese é uma ideia, é a ideia defendida. Tá? É a ideia defendida. É o que você vai defender. Desenvolvimento argumentativo. Deixa eu sair da frente. Desenvolvimento argumentativo que comprova a tese, ou seja, a sua argumentação, o seu poder de argumentação. Uma conclusão, que pode ser o quê? Síntese de tudo que foi exposto. Ou então, uma proposta de intervenção. Então, você pode, na sua conclusão, fazer uma síntese de tudo que foi falado, fazer uma retomada dos argumentos lá da introdução, já vou explicar isso mais para frente, ou então você faz uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção é você apresentar possíveis soluções para aquele problema que foi apresentado no tema, beleza? Então, olha aí. A estrutura, esta aula fala de estrutura. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é composta por 3 partes. Uma delas é a introdução, é a primeira. A segunda parte é o desenvolvimento. E a terceira parte é a conclusão. Então, pessoal, quando falamos de texto dissertativo argumentativo, estamos falando de um texto em que você vai defender um ponto de vista, é um texto em que você vai necessariamente se posicionar sobre o tema, claro que de forma educada, né? Você não vai impor nada, você tem que tomar cuidado para não ofender os direitos humanos,
Então, tudo isso, você tem que fazer tudo com base nas ideias, nos argumentos, tá, pessoal? Não é ser impositivo. Ah, é isso aqui, pronto, e é o que eu acho, e eu sou o bonzão. Não, não é assim. É por meio de um encadeamento lógico de ideias. É assim que você vai fazer na sua redação. Então, a estrutura. Essa aula fala de estrutura, pessoal. A estrutura da sua redação na Caixa Econômica Federal será uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, vai ter introdução, vai ter desenvolvimento e vai ter conclusão. Só que, olha só, vem aqui conversar um pouco comigo aqui, ó. O que acontece, galera? Eu quando era aluno, os professores falavam bem assim, veja aí, você precisa colocar no seu parágrafo, na sua redação aí, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porém, o professor de redação, ele não falava exatamente, você tem que fazer a introdução assim, assim, assado. Ou você tem que fazer o desenvolvimento assim, assim, assado. A conclusão assim, assim, assado. Não fala nada disso, gente. Nada disso. Ou seja, o cara só falava, faz a introdução, faz o desenvolvimento, faz a conclusão. E eu ficava pé da vida com aquilo. Tá, mas e da onde que eu vou tirar, criatura? De onde que eu vou tirar a ideia para o que eu vou colocar, o que eu vou preitar? Eu sei que eu tenho que fazer uma introdução. Eu sei que eu tenho que fazer um desenvolvimento. Sei que eu tenho que fazer uma conclusão. Mas de que forma, na prática, isso acontece? Então, eu vou, nesse curso aqui da Caixa, te mostrar vários modelos. E são várias ideias que você pode seguir, você pode se inspirar nelas, você pode mesmo copiar, você pode verificar como que é a estrutura. Então, eu vou te mostrar detalhadamente como que funciona a introdução, como que funciona o desenvolvimento, como que funciona a conclusão, para que você não tenha dúvidas na hora de escrever a sua redação da Caixa. Beleza? Tranquilo? Então, a primeira informação que você tem que ter é que você vai formatar o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode ser aí vai ser um parágrafo de introdução, né? 2 parágrafos de desenvolvimento, é o ideal, é o meu método. Eu, professor Anderson Magalhães, recomendo fazer em 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo conclusivo, tá bom? Então vamos ver agora detalhadamente a estrutura, como que é a introdução, como que é o desenvolvimento, como que é a conclusão. Vamos começar então pela introdução, né? Vamos lá. A estrutura da introdução, texto dissertativo, argumentativo, para o seu concurso da Caixa Econômica Federal. Beleza? Então, concurso da Caixa, parágrafo de introdução. Aula de redação, hein, pessoal? Olha aí, ó. A introdução do texto consiste em apresentar o tema. Então, exatamente isso. E também a tese. Então, na sua introdução, na sua redação, você precisa apresentar o tema. Você precisa apresentar a sua tese, ou seja, a ideia que você vai defender ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. A tese é o quê? É o seu posicionamento acerca do assunto. E aí você vai ter que defender esse posicionamento. A apresentação do tema, olha só que interessante, deve ser realizada por meio de uma contextualização, que pode ser realizada por meio de repertórios socioculturais, para relacionar com o tema proposto. Então, para que o seu texto fique mais rico, você pode apresentar, começar no seu parágrafo de introdução, de repente um filme que você já viu que se relaciona com aquele tema, pode ser uma novela, pode ser um livro que você leu, pode ser um personagem que você conhece, pode ser um filósofo que você conheça, pode ser um autor da literatura brasileira, da literatura estrangeira. Então, qualquer coisa, por isso que o nome é repertório sociocultural. É o repertório que é a sua bagagem de vida que você tem. E aí você pode colocar no texto fazendo uma conexão com o tema. Ah, professor, mas eu não sei, eu sou pobre de repertório, você pode perguntar. Mas aqui nesse curso eu vou trazer vários exemplos de repertório para você, em que você não precisa ter lido aquele livro, você não precisa ter lido aquele filósofo. Mas como eu já vou trazer a estrutura pronta, você pode usar. Você pode usar a estrutura que eu vou trazer aqui, beleza? Então, olha só. Há 2 tipos de tese, pessoal. 2 tipos de tese.
a tese implícita e a tese explícita. Pessoal, a tese ela vai na introdução, né? Estamos falando aqui, o que está no quadro aí é o quê? É introdução. Vou sair da frente, tá? A tese ela vai estar na introdução. Ela pode ser de duas maneiras. A tese implícita, que é apresentado o posicionamento do autor, mas não ocorre a enumeração dos argumentos. Então isso é a tese implícita. Eu recomendo a tese implícita? Não, eu não recomendo a tese implícita. O que eu recomendo para você, e eu sempre nos meus modelos, aqui ao longo do nosso curso de redação para a Caixa Econômica Federal, o que eu recomendo nos meus modelos é a tese explícita. E você já vai saber daqui a pouquinho o que é a tese explícita já. A tese explícita, pessoal, é o quê? É apresentado o posicionamento do autor com pelo menos 2 argumentos que o justifiquem. Então, 2 argumentos. Esses argumentos serão destrinchados nos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que acontece, pessoal? Na tese explícita, que você já vai ver como é que funciona na prática isso aí, tá? Então, na tese explícita, você vai colocar 2 argumentos, porque no meu método aqui eu uso 2 argumentos. Então, na tese explícita, você vai colocar esses 2 argumentos. E esses 2 argumentos eles serão desenvolvidos. O primeiro argumento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo argumento, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Beleza? É isso que você vai fazer, cara. Basicamente é isso. Tranquilo? Vamos ver então a estrutura aqui, o modelo, né? Olha só, que eu trago para você com modelo de introdução, pessoal. É isso que eu digo para vocês. Lembra que eu falei? Quando eu estudava redação, lá quando eu era adolescente, o bocó do professor de redação, ele não mostrava um negócio desse daí, ó. O cara não mostrava um negócio desse. Ele falava, você tem que fazer aí a sua introdução, não sei o quê, contextualizar. Cara, mas o que eu coloco, velho? Me dá uma dica, pô. E eu ficava pensando, caraca, mas de onde que eu vou tirar? Meu Deus, que desespero, cara. Até que eu conheci um professor chamado Fumanga. Esse cara eu sigo. Lá no meu Instagram, né? Quem não segue, segue lá. @professor Anderson Magalhães. Eu sigo até o Fumanga. Procurem lá. Pô, cara, esse cara, quando eu conheci esse cara, pô, foi a salvação da redação da minha vida, cara. E foi quando eu me apaixonei, inclusive, por letras. Por quê? Ele trazia várias ideias, cara. Ele explicava o básico, o óbvio, né? Porque todo professor de redação fala para você introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, cara, o que eu coloco dentro da introdução? O que eu coloco dentro do desenvolvimento? Pelo menos me dá uma ideia do que fazer. E os caras não faziam. Aí, quando eu conheci o Fumanga, ele foi me explicar. Aí ele explicava para a turma, né? E aí ele trazia frases, ele trazia citações de filósofos, ele trazia frases prontas. Aí, a partir daquilo, eu comecei a desenvolver as minhas mesmas. Porque eu entendi a ideia da parada. Na prática, eu ia olhando as dele, aí eu gostava, algumas que ele trazia eu pegava, eu copiava, e aí eu ia me inspirando. E eu ia pesquisando aquilo. Pô, e aí, cara, aí minha vida mudou em redação. E é o que eu estou fazendo para você aqui agora. Eu estou trazendo para você mastigado. Ó. Esse modelo de introdução que eu estou trazendo, você pode usar, mas você pode se inspirar nele, que é o principal, para fazer uma estrutura desse jeito. E aí você vai arrasar na sua redação. Vamos lá, vou sair da frente, tá? Olha só o modelo de introdução, tá? Segundo Maquiavel, quem é Maquiavel? Nicolau Maquiavel, tá? Ele é um autor lá do renascentismo italiano. Segundo Maquiavel, aí vem a citação direta, por isso que aspas para ele aqui, ó. Aspas para ele. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Ponto final. Então, essa aqui é a contextualização que eu fiz. Eu trouxe o quê? Um autor. Poderia ser um filme, poderia ser uma novela, poderia ser um livro, poderia ser uma série que eu assisti, mas conectando o tema que foi dado, né, com aquilo que eu sei de mundo, tá? Beleza? Vamos lá. De fato, constata-se a inércia da sociedade em relação ao tema. Aí aqui você coloca o tema.
Com efeito, é preciso analisar os entraves que englobam essa problemática, a qual persiste em virtude do argumento 1 e do argumento 2. Está aqui, ó. Então, esse é um modelo de introdução que você pode utilizar. Então, você pode decorar isso aí? Você pode decorar isso aí. Você pode se inspirar nessa estrutura para fazer a sua própria? Claro que pode. É lógico que pode. Pode deixar seu pensamento fluir. Mas tá vendo? Eu já tô te dando uma ideia, cara, do que você pode fazer. Você tá entendendo? Eu não tô chegando aqui, a introdução faz a introdução. Não, eu já tô te dando um modelo já. E ao longo desse curso de redação aqui, eu vou te passar vários modelos. Aí alguns modelos você pode memorizar, outros você pode mudar, você pode fazer alterações que você quiser nesse modelo, você pode brincar com eles. Beleza? E aí, esses modelos, eles vão estar apenas naquele PDF. Lembra que eu comentei com vocês do PDF lá? Aí vão estar lá nos PDFs. Depois você, troca uma ideia comigo, manda uma mensagem e tal. Aí, compra, né, esses PDFs aí, cara, pra você ficar lendo, ficar decorando isso aí, pô. Decorando, fazendo os teus mesmos, entendeu? Os teus modelos, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só agora, vamos ver isso na prática. Viu? A gente sabe agora como que é a introdução de uma redação, texto dissertativo argumentativo. Você pode fazer isso na caixa. Beleza. Já sabe. A introdução tem que apresentar o tema, tem que ter um repertório, tem que ter lá uma tese explícita, né? Trazendo já os argumentos. Veja, quais foram os argumentos que aliás, agora na prática aqui, né? Na prática vamos trazer os argumentos agora. Não tem, né? No modelo anterior não tinha os argumentos, né? Olha aqui, ó. Eu coloquei só argumento 1 e argumento 2, né? Isso. Agora a gente vai ver na prática isso aí, ó. Tema de redação, fome no Brasil. Olha aqui, ó. Como enfrentar esse problema. Então, fome no Brasil. Como enfrentar esse problema. Esse é o tema que eu estou dando para a gente treinar. Eu vou usar o modelo do Maquiavel, o modelo que a gente viu anteriormente, tá? Olha aqui, ó. Viu? Modelo. Segundo Maquiavel, daí a gente colocava lá tema e argumento 1, argumento 2. Agora a gente vai ver isso na prática. Como usar esse modelinho na prática? Vamos ver isso. Olha aí, ó. Tema de redação, fome no Brasil, como enfrentar esse problema. Aí você copia igualzinho, ó. Segundo Maquiavel, não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Gravou isso? Gravou, beleza. De fato, constata-se a inércia, né? Inércia quer dizer que está parado. A inércia da sociedade em relação à questão aí do tema, né? Lembra que era em relação ao tema? Olha aqui, ó, em relação ao tema. Agora, sem em relação ao tema, qual que é o tema? Em relação à questão da fome no Brasil, viu? Em vez de tema, eu escrevi a fome no Brasil. Com efeito, é preciso analisar os entraves que englobam essa problemática. Aqui eu estou dando a minha opinião, ó. Essa problemática da fome, vou me posicionar. Ela persiste, tá? Influenciada em virtude do quê? Da negligência da máquina pública. Então, veja, eu estou culpando o Estado. Tá vendo? Eu estou me posicionando. Por isso é tese. Eu estou me posicionando. Eu estou dizendo que a fome está influenciada por quê? Por quem? Quem influencia na fome? A negligência da máquina pública. E também por quem? A ausência de um debate nacional a respeito do assunto. Então eu acabei de me posicionar. Isso é tese explícita, porque eu já trago os argumentos. Quais são os argumentos? A negligência da máquina pública. E qual que é o outro? A ausência de um debate nacional, tá vendo? Então tá aí, ó, na prática ficaria dessa forma. Beleza? Na prática ficaria dessa maneira. Lembrando o seguinte também, pessoal. Esses argumentos, que no caso são, vou marcar em amarelinho ali, ó, a negligência da máquina pública. Isso aqui é o argumento 1. E a ausência de um debate nacional a respeito do assunto. Então, isso aí são os argumentos, né? Argumento 1 e argumento 2. Eu estou dizendo que a fome é causada por quê? Pela negligência da máquina pública e também pela ausência de um debate nacional. Maravilha, tranquilo. Veja que, olha a ordem que aparece. Primeiro eu cito a negligência da máquina pública e depois a ausência do debate nacional, né?
Então, no meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu vou falar do quê? Da negligência da máquina pública. No meu parágrafo de desenvolvimento 2, eu vou falar do quê? Vou falar da ausência de um debate nacional a respeito do assunto. Tá entendendo? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, tá vendo? Beleza? Tudo certo aí? Maravilha. Então, esses argumentos serão desenvolvidos onde? Nos parágrafos de desenvolvimento. Beleza? E agora, e o parágrafo de desenvolvimento? O parágrafo de desenvolvimento, como que é a estrutura dele? Tá falando ali, ó. Os parágrafos de desenvolvimento devem ser utilizados como aprofundamento dos argumentos. E onde estão os argumentos, pessoal? Tá aqui, ó. Argumento 1, argumento 2, percebe? Como são dois parágrafos de desenvolvimento, pessoal. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou destrinchar o argumento 1. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou destrinchar o argumento 2. Beleza? Beleza. Vamos lá. Para tornar o desenvolvimento bastante completo, olha só a estrutura dele. É importante que você estruture esse parágrafo com tópico frasal, repertório sociocultural e argumentação, né, propriamente dita. Tentar convencer o examinador, relacionando o tema com o repertório apresentado. Então, vou trazer mais uma vez aqui um repertório que seja condizente com o tema. Ah, como é que eu vou saber, professor? Leitura de jornais, revistas, leia livros, séries, veja novelas, filmes, séries. Tudo isso vai te ajudar, cara. Tudo isso vai te ajudar na hora da redação. Se você tiver zerado, você pode usar os meus modelos aqui, pô. Eu vou passar ao longo desse curso vários modelos para você. Aí você pode usar meus modelos também na sua redação. Dessa forma, temos que, na introdução, antecipam-se os argumentos. Sim, o argumento 1, A1, e o argumento 2, A2, que serão tratados em seguida nos parágrafos de desenvolvimento, tá? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar do argumento 1. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar do argumento 2. Beleza? Por outro lado, nos parágrafos de desenvolvimento, os argumentos são melhor detalhados. Os argumentos vão ser detalhados, ampliados e conectados a um repertório. Maravilha? Vamos ver então, pessoal, um modelo. Agora vamos ver um modelo de parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver. Olha aí, um modelo de desenvolvimento. E eu vou usar, pessoal, o mesmo tema, tá? Esse tema da fome no Brasil que eu estou usando nessa aula aqui, tá? Em primeira análise, ó. Em primeira análise, isso aqui, pessoal, já significa que é o D1. É o segundo, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Porque você vai fazer um parágrafo de introdução, depois você vai fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento, depois o segundo parágrafo de desenvolvimento, depois a conclusão, beleza? Então vamos lá. Em primeira análise, é fundamental observar a omissão estatal como fator que influencia no assunto. Professor, de onde você tirou essa omissão estatal? Vamos voltar lá na introdução. Olha só a introdução na prática. A qual persiste influenciada em virtude da negligência da máquina pública, isso aqui é omissão estatal. E também pela ausência de um debate nacional. Então, primeiro, pessoal, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que citar quem? A negligência da máquina pública. Para não ficar repetindo a expressão negligência da máquina pública, eu uso sinônimo. Qual que é o sinônimo de negligência da máquina pública? Omissão estatal. Poderia ser omissão do Estado e por aí vai. Beleza? Já no segundo parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou ter que citar? O debate nacional a respeito do assunto. Beleza? Tranquilo. Bom, estamos então falando do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Portanto, eu tenho que citar na ordem que aparece, a negligência da máquina pública. Então, vamos lá. Então, em primeira análise, é fundamental observar a omissão estatal como fator que influencia no assunto. De acordo com Thomas Hobbes, ó, agora isso aqui é meu repertório, tá vendo? Professor, de onde que eu tiro isso? Ou você já sabe isso, ou você pega aqui meu modelo, ou você leia o livro aí, né, de Thomas Hobbes. Você pode ler livros, né? E aí você vai pegando esses autores aí. De acordo com Thomas Hobbes, o Estado é responsável por organizar a sociedade
e garantir o bem-estar comum. Ponto. Contudo, ó, um conectivo adversativo. Devido à falta de atuação dos escalões de governança, o tema, olha aí, o tema, vou sair da frente, surge no tecido social e impede o pleno exercício da cidadania por significativa parcela da população. Dessa maneira, a estabilidade social é mitigada e garantias básicas são cerceadas. Pronto, então tá aí um modelo de parágrafos de desenvolvimento. Veja que onde está ali o tema em amarelinho, você vai escrever o tema. A gente já vai ver isso na prática. E lá em cima, em primeira análise, significa o quê? Que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se fosse o segundo parágrafo de desenvolvimento, você poderia botar o quê? Em segunda análise. Ou em segundo plano, em segundo lugar, e por aí vai. Olha aqui agora na prática. O tema é o mesmo, a fome no Brasil, tá? Fome. Então como é que ficaria? Vai ficar igualzinho o parágrafo, ó. Em primeira análise, é fundamental observar o quê? A omissão estatal como fator que influencia no assunto, tá vendo? Ah, professor, qual que é o nome dessa primeira frase? Essa primeira frase é chamada, no parágrafo de desenvolvimento, essa primeira frase aqui, ó. Essa frase que está no topo do parágrafo. Essa frase em amarelo ali, pessoal, essa frase em amarelo que está lá em cima, lá, repare, ela está no topo do parágrafo, não tá? Porque ela está lá em cima do parágrafo. Então ela está no topo do parágrafo. Ela é uma frase que está no topo do parágrafo. Ó, frase no topo, que é o tópico frasal. Tópico frasal é a frase que está no topo do parágrafo. Frase no topo, tópico frasal, beleza? Então, tópico frasal é a frase que está no topo do parágrafo, tá? Tópico é topo, frasal é frase. Tópico frasal é a frase que está no topo do parágrafo, ou seja, que está no início do parágrafo, beleza? Então, vamos lá. De acordo com Thomas, mesma coisa, ó. De acordo com Thomas Hobbes, vai copiando. De acordo com Thomas Hobbes, o que ele disse? O Estado é responsável por organizar a sociedade. E que mais? Garantir o bem-estar comum. Mas está tendo um problema? Por isso eu uso o adversativo. Ó. Contudo, o que eu estou dizendo? Não estou falando que é omissão estatal devido à falta de atuação. Omissão dos caras, meu irmão. O Estado está nem aí. Devido à falta de atuação dos escalões de governança, a fome no Brasil, ó, que é o tema. Lembra que eu botava tema, né? Olha ali, ó. O tema, que é a fome no Brasil, surge no tecido social e impede o pleno exercício da cidadania por significativa parcela da população. Dessa maneira, a estabilidade social é mitigada e garantias básicas são cerceadas. Tá aí. Então eu repeti o parágrafo inteiro. Só que no lugar de tema, eu coloquei o quê? Fome no Brasil. Então ali, ó, o parágrafo está todinho repetido. Só onde está fome no Brasil é que era tema, eu coloquei fome no Brasil. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, isso aí seria um parágrafo de desenvolvimento na prática. Tá? Que mais? Professor, eu sou obrigado a fazer assim? Não, isso aqui é ideia para você fazer. É a sua ideia. Você pode seguir essa estrutura. Sim, deve seguir essa estrutura. Mas as palavras você pode mudar, se quiser. Pode mudar, desde que não perca o sentido, obviamente, né, pessoal? Então, vamos lá. Estrutura da conclusão agora, pessoal. Estrutura da conclusão agora. Então, como que é a conclusão aí no texto dissertativo argumentativo para você mandar bem e alcançar pelo menos seus 70 pontos na caixa? Então, a conclusão do texto dissertativo argumentativo pode ocorrer de duas maneiras: a síntese ou a proposta de intervenção. Então, pessoal, existem duas maneiras básicas de você criar uma conclusão. Você pode fazer a síntese do texto, ou seja, um resuminho ali, diante do exposto, tal. Começa assim, diante dos fatos apresentados. Isso é a síntese. E aí você vai fazer uma síntese, vai fazer uma retomada. Tá? Agora, você também pode fazer uma proposta de intervenção, que é o quê?
é você apresentar possíveis soluções para aquele problema, tá? Pode fazer das duas maneiras. Então, em uma síntese, o autor do texto dissertativo argumentativo retoma os argumentos que estão lá na introdução, né, com a finalidade de demonstrar a veracidade dos fatos e das opiniões citadas ao longo do texto. Por sua vez, o autor pode ser feito uma proposta de intervenção, consistente em criar intervenções, ou seja, possíveis soluções. A proposta de intervenção é o quê? É apresentar possíveis soluções para a solução do problema, ou então para diminuir aquele problema, tá? Beleza? O que vai na sua proposta de intervenção, pessoal? Se você quiser criar uma proposta de intervenção, você tem que ter um agente, ó, quem realizará aquela ação, a ação propriamente dita, o que vai ser realizado, o meio, ou seja, de que forma, de que modo será realizado, e o objetivo, ó, para que será realizado. Então é assim, ó, o agente da sua proposta de intervenção é quem vai fazer. A ação é o que será realizado. O meio é como será realizado. E o objetivo é para que será realizado. Vamos ver o modelo aí? Vamos ver o modelinho? Como que se encaixa? Olha aí o modelo de conclusão. Tá na tela, tá bem estruturado para você, aluno, professor Anderson Magalhães, você que vai amassar no concurso da Caixa Econômica Federal, beleza? Esse modelo de conclusão aí, inclusive já coloco ali no slide, ele é relacionado ao tema, ó, relacionado à fome, miséria, pobreza, flagelos sociais. Então veja que é um modelo aí de concluir o texto, que você pode usar para vários temas. Ah, professor, mas como que eu vou decorar tudo isso? Você pode ir pegando ideias, né, pessoal? Você pode ir memorizando aí, vai estudando isso, né? A redação é uma matéria, você precisa estudar a redação. Lendo redações, tá? Lendo PDF, vendo vídeo, volta o vídeo, ouve o vídeo novo, vê o vídeo e tal. Você precisa estudar a redação, como se fosse português, como se fosse matemática. Normal, pessoal. Então, olha aí, ó. Urge. Esse urge é de urgir, ter urgência. Pois. Esse pois é igual a portanto, né? Esse pois entre vírgulas ali equivale a portanto. Urge, portanto, que medidas estratégicas sejam adotadas para resolver esse drama, né? A fome no Brasil. Desta feita, agora quem é meu agente? O Ministério da Cidadania, em conjunto com o Ministério da Economia, esse é o meu agente. Agora a ação deve ampliar e melhor dimensionar os programas de distribuição de renda, tais como o Bolsa Família. De que forma isso vai ser feito? Por meio de quê? De que meio? Por que modo? Por meio de recursos oriundos do Tesouro Nacional, provenientes da arrecadação de tributos. Para quê? Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que a parcela da sociedade que vive na linha da miséria, deixa eu sair da frente. Que vive na linha da miséria, possa subsistir com dignidade e investir na educação de seus descendentes. Tais recursos financeiros devem ser calculados de forma a garantir os direitos básicos consagrados na Constituição Federal, como o direito à alimentação e à educação. Como direito à alimentação e à educação. Dessa forma, a máxima de Maquiavel, lembra que lá no início, lá na introdução, eu citei Maquiavel? Agora ele retoma para tornar o meu texto cíclico. Dessa forma, a máxima de Maquiavel poderá ser derrubada, com o objetivo de transformarmos o Brasil em um país justo, livre e solidário. Tá vendo aí? Essa foi a minha conclusão, modelo de conclusão, usando proposta de intervenção. Tranquilo? Então, vimos nesta aula que a estrutura do texto dissertativo argumentativo é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos modelos de introdução, modelo de desenvolvimento
e modelo de conclusão. Vimos também elementos, tá? Elementos da introdução, você pode usar o repertório sociocultural. Na introdução também você tem a tese explícita, ou seja, já trazendo os argumentos. No desenvolvimento, você vai ter o tópico frasal, você vai ter um repertório, você vai desenvolver seu argumento. E na conclusão, você pode ou fazer uma síntese, ou então você pode fazer uma proposta de intervenção. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!